Evangelho de João, capítulo 21. Depois nós vamos ter, hoje tem a Santa Ceia, nós vamos ter a apresentação das crianças, tem bastante coisa para fazer, amém? Glória a Deus. João 21, a partir do versículo 15, eu vou pedir para depois colocar, amém? Acharam? João 21, a partir do 15 ao 17, diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que todos estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E disse-lhe Pedro: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus respondeu: Apacenta as minhas ovelhas. E disse Jesus pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se por ter lhe dito 3 vezes: Tu me amas? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Abaixa a tua cabeça, põe a mão no teu coração. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Jesus querido, nós continuamos, Senhor, na Tua presença, Te adorando. Espírito Santo, que o Senhor venha agora, Senhor, falar com a Tua igreja. Eu de mim, Senhor, não tenho nada, mas eu coloco a minha vida, Senhor, nas Tuas mãos. Faz aquilo que lhe apraz, abençoa a Tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, que ninguém saia daqui da maneira que chegou, mas que todos saiam daqui, Senhor, abençoados, fortalecidos, levando a bênção para a honra e a glória do Teu nome. Quem crê, diga amém. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Nós temos aqui uma passagem bem conhecida da igreja, do povo de Deus. E antes de nós continuarmos, eu vou pedir, já desligaram os celulares? Já? Agora deixa só o Senhor falar com você, amém? Celular só na tua casa, tá? Quando você sair daqui, agora você vai ouvir e receber de Deus, amém? Em nome de Jesus. Então diz assim a palavra do Senhor que nós lemos no livro de João, que Jesus, ele, depois de ele ter havido ressuscitado, ele passou pela crucificação, morreu, foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, amém? E quando ele teve esse encontro aqui com os discípulos, diz a palavra que ele apareceu por 3 vezes, depois já de ressurreto, ele apareceu aos seus discípulos. E a palavra aqui que nós lemos diz assim: depois deles terem jantado, eles estavam ali na praia. Jesus estava com 7 discípulos ali na praia, e eles não haviam apanhado nada durante o dia de peixe, né? Que eles tinham ido pescar e não tinham apanhado nada. E Jesus falou para eles: olha, vai lá, lança a rede, que agora vocês vão apanhar. E eles foram, lançaram as redes, e diz a palavra que eles pegaram 153 grandes peixes. E ali eles puderam se reunir, eles estavam ali na praia, se reuniram. Olha que legal, né? Pensou? Numa praia, sentado com Jesus. Quem que não queria? Quem não queria isso, né? Então eles foram privilegiados, né? Estavam ali sentados numa praia, numa linda praia, pode imaginar? Né? Ali batendo o maior papo com Jesus, comendo um peixinho assado com Jesus. Olha que legal. E ali, Jesus estava assentado ali com os 7, comendo peixe, e eles olharam para Jesus. Alguns reconheceram que era Jesus ressurreto, e outros não. Mas ali no meio deles estava Pedro, que era um dos apóstolos. E ali, eles estavam na confraternização. Jesus encostou em Pedro e falou: Pedro, vamos bater um lero agora, eu e você. E ele começou ali a conversar com Pedro.
começou a trocar uma ideia ali com Pedro. E ele virou para Pedro e falou: Pedro, tu me amas? E Pedro olhou para ele e falou: Jesus, é claro que eu te amo. Se eu não te amasse, eu não estaria aqui. E Jesus olhou para ele pela segunda vez e perguntou: Pedro, tu me amas? E ele olhou e falou: Jesus, o senhor sabe que eu te amo. E pela terceira vez Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E a palavra do Senhor diz que naquela hora Pedro se entristeceu, porque ele percebeu que havia alguma coisa errada, que alguma coisa estava pegando, que alguma coisa Jesus estava querendo revelar a ele. E ele olhando para Jesus, ele falou: olha Jesus, tu sabes de tudo, tu conheces tudo, eu te amo, mas o Senhor é que sabe de tudo. E o Senhor verdadeiramente é aquele que conhece o meu e o teu coração. E ele conhecia o coração de Pedro. Porque Pedro, antes de Jesus ser crucificado, o que Jesus fez? Jesus negou, Pedro negou Jesus. Já leram isso, né? Que Pedro negou Jesus por 3 vezes. Quando eles estavam ali, Jesus para ser crucificado, os guardas vinham para prender Jesus e levar para o sinédrio para ele ser julgado. Uma das pessoas que estavam na multidão olhou para Pedro e falou: oh, você não é um deles? Você não é um que andava com Jesus? E ele falou: não, eu não conheço Jesus. E ela falou: eu vi você no meio deles, lá com Jesus. E ele falou: não viu não, eu não conheço. E pela terceira vez ela perguntou, e na mesma hora o galo cantou, como Jesus já tinha dito, né? Lá nos discípulos, antes dele ser crucificado. Virou para Pedro e falou: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, Pedro. E diz a palavra do Senhor que Pedro falou: eu dou a minha vida pelo Senhor, como é que eu vou te negar? Mas o Senhor Jesus, conhecendo o coração, ele olhou para Pedro, depois de que ele ressuscitou, e falou: Pedro, se tu me amas, eu vejo em você que você precisa de um tratamento. E Jesus começou ali a cutucar o coração de Pedro, para que ele tivesse um momento para parar e pensar: se eu amo verdadeiramente, por que é que eu neguei? Se eu verdadeiramente amo, por que é que eu fiz isso? E Jesus sabia do coração de Pedro. Jesus poderia ter virado para Pedro e ter falado: Pedro, você é um mentiroso, você mentiu. Você falou que dava sua vida e você me traiu. E Pedro naquela hora perdeu o rebolado e parou para pensar. E muitas vezes acontece isso comigo e com você. Muitas vezes, na hora que Pedro ele foi afrontado, na hora que Pedro percebeu que ele ia ser crucificado, morto, junto com Jesus, ele pulou do barco, ele pulou fora. Mas mesmo assim, Jesus não abandonou Pedro. E Jesus faz isso comigo e com você. Jesus, o título da mensagem de hoje é: Jesus nunca vai nos abandonar. Fala para o teu irmão: Jesus nunca vai te abandonar. Ainda que você pise na bola, ainda que você peque, ainda que você pratique as coisas que não são agradáveis a Deus, como Pedro, ele pisou várias vezes no tomate com Jesus. Ele andava com Jesus, ele era um discípulo como eu e como você, que ia para a igreja, que louvava, que cantava, que pregava, que fazia 1000 coisas ali junto com Jesus, ia de cidade em cidade para pregar, viu Jesus operando os milagres, e quando chegou na hora do aperto, do vamos ver, ele pulou fora. Eu não conheço Jesus. E Jesus poderia ter falado: olha, Pedro, sai da minha frente, eu não quero olhar para a tua cara, você é um mentiroso, você é um orgulhoso, você não presta. Mas glória a Deus que Jesus tem um amor incondicional.
Jesus, quando perguntou 3 vezes, tu me amas? Ele não estava falando de um amor amigável, o amor filéu, que é um amor fraternal, um amor que nós temos por um amigo, por um irmão. Jesus não estava falando desse amor. Jesus estava falando, Pedro, tu me amas independente de qualquer coisa. Tu me amas independente da tua situação, de todas as coisas, tu me amas. O amor ágape é o amor incondicional. É o amor que Deus teve por mim e por você quando entregou o Filho dele para morrer naquela cruz. Amém? E quando Jesus olhou para Pedro, ele falou, olha, Pedro significa o quê? Pedra, né? Pedro era uma pedra bruta, era um ogro. Ele era sanguíneo, como eu falei aqui de manhã, ele era muito explosivo, sanguíneo, ele não pensava para falar, não pensava para agir. E teve uma situação antes de Jesus ser crucificado, quando ele viu que Judas traiu Jesus, sabe o que Pedro fez? Estavam lá os soldados que vieram para prender Jesus. Pedro ficou tão revoltado que ele tirou a espada da bainha e cortou a orelha de um soldado, né, o Malco. Cortou a orelha do soldado, revoltado. E Jesus olhou para Pedro e falou, Pedro, você está ficando louco? Que negócio é esse? Cortou a orelha do cara? E Jesus foi, catou a orelha, colocou no lugar, fez um milagre ali, grudou a orelha na hora. E Jesus podia ter falado, ô cara, some daqui que você está estragando meu ministério. Mas Jesus, ele olhou para Pedro e ele viu o potencial que tinha em Pedro. Amém? E ele abraçou Pedro. Ao invés de falar, Pedro, eu não quero te ver na minha frente. Você já pisou muito na bola. Some daqui. Jesus, ele gastou o tempo dele investindo na vida de Pedro, porque ele sabia que Pedro poderia ser uma grande bênção lá na frente. E ele começou a tratar ali. Pedro, para pensar. E começou a ministrar. Pedro, você vai cuidar das minhas ovelhas, Pedro. Você me ama, então cuida das minhas ovelhas. E eu falei aqui de manhã que a primeira pergunta que Jesus faz, não sei se vocês repararam, que Jesus fala, cuida dos meus cordeiros. Vocês prestaram atenção? Cuida dos meus cordeiros. Qual é a diferença de um cordeiro e de uma ovelha? O cordeiro, ele é como se fosse, não vou dizer manso, que manso é ovelha. O cordeiro é como se fosse uma pessoa necessitada, vamos dizer assim. E a ovelha, ela é um animal mais manso, né? Um animalzinho mais ensinável, mais manso. Então Jesus falou, olha, tanto você vai cuidar dos necessitados, dos cordeiros, como você vai cuidar das minhas ovelhas. Aquelas que eu não vim para as que são doentes, para as que são sãs, eu vim para as que são doentes. Mas eu estou indo para o Pai, Pedro. E eu vou deixar essa incumbência na tua mão. Cuida das minhas ovelhinhas. E Pedro começou ali a ser tratado no caráter. Jesus começou a mexer no caráter de Pedro. E Pedro começou a se conscientizar da importância que ele tinha, embora ele fosse tudo isso. Um mentiroso, um orgulhoso. Porque em determinado tempo ele se achava o cara. Eu ando com Jesus, eu sou amigo dele, eu estou no meio dele, eu sou protegido dele. Ele se achava, o orgulho tomou conta dele. Mas Jesus olhou para ele e não viu o orgulho, não viu a mentira, não viu, né, o jeito dele explosivo. Jesus olhou e falou, nesse eu vou dar um jeito. E esse vai me servir. E ele foi tratado no caráter dele. E nós podemos ver lá para frente. E nesse último versículo aqui, Jesus fala assim para ele, se você me ama, então vem e segue-me. E ele seguiu Jesus, até Jesus ir para o Pai.
E nós podemos ver que depois Pedro foi uma bênção nas mãos do Senhor. Sobre a vida de Pedro, Jesus edificou a igreja dele. Falou: Pedro, tu és uma pedra, mas eu vou te constituir a igreja, a minha igreja sobre a tua vida. Você vai ser uma bênção nas mãos do meu Pai, que me enviou. E você vai fazer a minha obra até chegar o teu dia. E Jesus mudou o caráter de Pedro. Jesus mudou depois nós vamos ver lá para frente que ele escreveu as cartas de Pedro, né? 1º, 2º Pedro. E vocês vão ver o amor que ele cuidava da obra do Senhor. Ali ele se dedicou a fazer a obra, porque ele recebeu de Jesus o amor. Ele recebeu o verdadeiro amor do Senhor. Ele sentiu isso e falou: eu recebi do Senhor e agora eu vou dar esse amor. Agora a minha vida vai ser para fazer a obra do Senhor, para levar a palavra, para ganhar almas. Se vocês começarem a ler lá as cartas de Pedro, vocês vão ver que ele fala muito de amor, ele fala de união, de confraternização. Pedro foi transformado. E é assim que Jesus, e eu creio que eu e você ainda temos alguma coisa de Pedro, né? Para pensar. Se Jesus chegasse hoje e perguntasse para nós: você me ama? O que você iria responder? Claro, Jesus, que eu te amo. E Jesus com certeza iria olhar e falar: ó, mas tem uma coisinha aí que ainda precisa ser mudado. Olhou para mim e para você e viu em nós a nossa fraqueza, mas Ele nos escolheu, nos separou com amor, nos protegeu e nos trouxe até a sua maravilhosa luz. Amém? E lá no Salmo 139, põe para mim, rapidinho. Salmo 139, ele diz assim, acompanha aí comigo. Aí nós vamos ver que Davi fez uma oração, que era a oração que Jesus queria que Pedro tivesse. E depois Pedro passou a ser, né, essa pessoa. E ele diz assim no Salmo 139, lê comigo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Aqui é Davi. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Jesus conhecia tanto o coração de Pedro, sabia o que ele pensava, sabia o que ele sentia, que falou para ele: Pedro, você diz que me ama, mas você está enganado. Porque ainda tem coisa que não está legal, que precisa ser mudado. Então Davi continua dizendo assim, que o Senhor conhece, cerca o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Fala: Deus conhece cada passo que eu dou. Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua necessidade. Deus sabe o que você está pensando agora. E ele diz assim: tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Versículo 7, para onde eu irei do teu espírito, e para onde eu fugirei da tua face? Não parece Pedro? Pedro não quis fugir, ele não quis, né? Ele negou Jesus, ele quis fugir, porque ele sabia que ele ia passar por um momento difícil, e ele negou Jesus. E Davi aqui está falando: olha, Senhor, para onde eu vou fugir? Se aonde eu for, o Senhor vai estar ali. E ele disse: se eu fizer um buraco debaixo da minha cama, até ali o Senhor vai me encontrar. Fala para o teu irmão: cuidado onde você vai, porque ali Jesus está te vendo. Aí no versículo 8 diz: se eu subir ao céu, tu aí estás, e se eu fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará. Ele não vai desistir de você.
Amém? Até onde você estiver, a mão do Senhor vai te alcançar. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Olha o poder de Deus. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabes muito bem. Versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda uniforme, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, antes que eu e você fôssemos formados. Olha o poder de Deus. Deus já sabia de todas as coisas. Deus já sabia como nós seríamos. Ele viu nós sendo formados. Versículo 21. Não aborreço eu, Senhor, aqueles que me aborrecem, e eu não me aflijo por causa que se levantam contra ti. Aborreça-os com ódio completo, tenha-os por inimigo. E versículo 23. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você pode ler comigo esse último versículo? 1, 2, 3, vamos lá? Vê se há em mim. Amém? Senhor, tu me sondas. Olha para mim agora, Senhor, e vê o que está em mim que não te agrada. E me ajuda a ser como o Senhor, ter o teu caráter. Que é aquilo que Jesus quis falar com Pedro. Pedro, você vai ser uma bênção, mas agora você precisa ser tratado. Jesus tratou no caráter dele. Amém? Abaixa a tua cabeça, põe a mão no teu coração. E nós vamos fazer essa oração. Espírito Santo, vê o que está em mim, Senhor, que não tem te agradado. Eu sei que o Senhor tem uma obra na minha vida. Eu sei que o Senhor me chamou para um propósito. Senhor, mas diante das lutas e as dificuldades, diante das decepções, diante, Senhor, das acusações, das perseguições, Senhor, eu tenho desanimado, Senhor, eu tenho negado, Senhor, a minha fé, mas, Senhor, nesta noite eu creio que o Senhor me trouxe aqui, para que o Teu Espírito Santo venha encontrar lugar em mim, para que o Senhor, ó Deus, possa olhar para o meu coração e arrancar, Senhor, tudo aquilo que não é do Senhor, ó Deus, aquilo que entristece o Teu Espírito. Senhor, trata no meu caráter, trata, Senhor amado, no caráter do Teu povo, muda, Senhor, o coração, em nome de Jesus, Senhor, vai tirando, Senhor, todo o pecado, Senhor, tudo aquilo, toda a fraqueza, tudo aquilo que tem entristecido o Teu Espírito. Nós oramos nesta noite para que o Teu povo se assente na Tua mesa dignamente, Senhor, que nós possamos reconhecer nesta noite que sem Ti nós nada podemos fazer. Precisamos do Teu amor, precisamos do Teu Espírito, Senhor. Sem Ti nós não somos nada, Senhor. Ajuda-nos na nossa fraqueza, na nossa debilidade, em nome de Jesus, Pai. É o que nós Te pedimos, Senhor. Vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Eu vou encurtar porque ainda nós temos a ceia, temos a apresentação. Amém? Mas eu quero que você saia daqui nessa noite com essa palavra cravada no teu coração. Quando você passar por uma dificuldade, por um problema, uma situação difícil, não negue a Jesus, não negue a tua fé, coloca a tua fé nele, amém? Não faz como Pedro, que pulou fora, e mesmo assim, Jesus foi, abraçou e falou: Pedro, você pode pensar que me ama, mas eu te amo de verdade, porque eu te amo do jeito que você é. Amém? Em nome de Jesus, que você possa cravar essa palavra. Se Jesus chegar para você hoje e falar: tu me amas,
você pode dizer: sim, Jesus, eu te amo. Eu estou com o Senhor. E se eu estiver falhando, que o teu Espírito Santo me ajude. Amém? Em nome de Jesus. Fala para o teu irmão: você ama Jesus? Fala então: segue! Fala: segue Ele. Amém? Abandona o pecado, abandona aí o que está fora do Senhor, que está fora da palavra, e segue o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, pastor, que as crianças já estão lá. Já estão preparadas, pastora? As crianças já estão preparadas? Está preparando? Nós vamos tomar ceia. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor?